Olá! Você já ouviu falar em mastopexia? Essa é a cirurgia que corrige a queda das mamas e remodela, conferindo a elas uma aparência mais bonita e mais firme. Este é o tema do novo episódio Plástica com Cirurgiãs. Responderemos às perguntas enviadas previamente e muito mais. Sou a doutora Helena Lima e ao meu lado estão a doutora Adriana Lembe, Tatiana Monge e Cíntia Mundim. Hoje tenho o prazer de recebê-los em minha clínica. Fique até o final. Fechamos com o quadro Corte e Sutura, que são perguntas rápidas e respostas também rápidas da conduta individual. E anunciaremos o tema do próximo episódio. Como o tema mama é muito extenso, nós dividimos em partes. No episódio anterior, falamos sobre mamoplastia redutora. Neste, daremos ênfase à mastopexia sem prótese. Nos casos de queda, é realizada uma incisão ao redor da areola para reposicioná-la e reduzir seu tamanho se houver necessidade. A pele do novo local da areola e do polo inferior da mama é retirada. É realizada a remodelagem das mamas. A areola é elevada e as incisões são aproximadas, resultando em uma cicatriz vertical e outra horizontal no sulco mamário. Então, Tati, aproveitando aí, fala pra gente qual a diferença de mastopexia e mamoplastia. Ótimo. Bom, mamoplastia são todas as intervenções cirúrgicas da mama. Eu aproveito aqui para convidar todos os que nos assistem para o nosso programa prévio, que abordou sobre isso, mamoplastia redutora, que está super interessante. Agora, a mastopexia já é o lift mamário, já é o levantamento mamário, onde a gente faz somente a retirada de pele para fazer a reposição do volume mamário adequado. Ótimo. E é possível, então, Adriana, levantar as mamas sem colocar as famosas próteses? Claro, nesse caso, a gente faz a montagem do parênquima, que é o tecido mamário interno da mama. A gente faz a montagem através de técnicas especiais para a gente fazer o conezinho e por cima a gente faz o fechamento da pele, tirando o excesso, como a Tati bem falou. Então, gente, isso é uma dúvida muito frequente nos nossos consultórios. Então, eu queria que a Cíntia explicasse um pouquinho mais, porque teve uma pergunta interessante. Se tem algum tecido que impossibilita, ou a forma do tecido, de montar essa mama? Não, impossibilitar não impossibilita não, a gente consegue montar. Entretanto, tem que fazer um comentário aqui, que se a mama for muito molinha, for aquele tecido mais gorduroso, ou se houver pouco tecido, realmente a gente tem uma dificuldade de manter essa mama muito armada, né? É possível? É possível, mas a aparência final é uma mama um pouco mais desmontada do que seria se a gente colocasse uma prótese. Legal. E como eu vou saber se precisa ou não de colocar prótese, Tati? Bom, nesse caso, quando a gente tem pouca cobertura, um tecido muito fininho e a paciente tem o desejo de ter mais projeção de colo, aí a prótese ela entra como uma excelente indicação. Mas caso você haja tecido para fazer aquela montagem, onde a gente não vai ter uma estrutura muito volumosa, então a gente mantém a mastopexia. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, porque eu acho que é uma dúvida tão frequente nos nossos consultórios, que é a questão de, será que eu preciso da prótese, mas eu não quero mama grande? Como ficarão o volume, o tamanho da minha mama? Então, muitas vezes, eu explico para a paciente que pode, ou que vale a pena, ela faz essa mastopexia, essa suspensão, tira os excessos, sobe a areola, e ela viva 1 ano, 2 anos, como ficou essa mama. Porque pode acontecer dela gostar, ótimo, ou pode desejar ter um volume a mais. Como vocês já explicaram, o implante, que é a prótese, ela dá volume. Então, ela pode somar, ela volta para uma nova cirurgia, de uma forma rápida, a gente soma. Então, chama-se cirurgia em 2 tempos. Eu acho que não está errado e é legal explicar isso aqui. Não sei se vocês concordam. Esse segundo tempo é um segundo tempo mais delicado, com menos agressividade cirúrgica, porque é só uma cirurgia menor, vai complementar, Então, Adriana, explica aqui pra gente se existe desvantagem em associar essa prótese. A desvantagem da associação do implante de silicone é que você vai associar
os eventos adversos que estão ligados ao silicone propriamente dito. Então, nós não vamos estender aqui, mas a gente tem o tratamento de uma infecção mais difícil, a presença de seroma, a necessidade de, porventura, trocar esse implante. Então, é só você associar uma outra gama de eventos adversos a um procedimento. Porque na verdade o que a gente tem que ponderar com as pacientes é que se você vai colocar a prótese, você está fazendo 2 cirurgias em uma. Então, com certeza, você vai ter mais fatores que podem complicar, porque ao invés de ser uma cirurgia, serão 2 em uma. Ótimo. E utilizando um corpo estranho, que é o implante. Exatamente, que não é natural. Não é biológico. Não é biológico, exatamente. Por falar em biológico, tá a última onda aí, Cíntia, me explica aí, que tá todo mundo falando, internet afora, prótese biológica, prótese viva. Gente, eu honestamente achei esse nome o máximo, sabe por quê? Porque ele sintetiza tudo que a gente faz, porque a gente já está acostumado a fazer esse retalho, que é um retalho preenchedor. O que é retalho? Retalho é aquele tecido que está interligado ao paciente ainda. É diferente de enxerto. O retalho, ele tem ali a vascularização de artéria, de veia. A gente vai pegar esse tecido, vai remodelar e vai fazer ele com a intenção de preencher a mama. Então, é como se fosse uma prótese, mas de tecido vivo, de tecido da própria paciente. Então, esse é um retalho que a gente, né, gente? A gente da mama, né? E desde que a gente fez residência, a gente faz esse retalho. Mas agora ele ganhou esse nominho bem charmoso, que é a prótese viva. Então, nós todas temos o hábito de fazer ele nas nossas mastopexias. E fica bonito, e fica uma mama redonda, bem posicionada, que muitas vezes, ao final da cirurgia, alguém na sala fala assim, qual o tamanho da prótese que foi colocada? E as pacientes falam, ai, gente, parece que eu tô de prótese, é bom. Tem também um assunto muito atual, né, já que a gente está falando da prótese biológica, é o enxerto de gordura. Então, a gordura na mama. Tati, a gente pode colocar essa gordura no lugar das próteses? Definitivamente, a gordura não substitui os implantes. Os implantes, eles estão dentro de uma capinha, é um material de silicone, um material estranho ao corpo, né? Já os enxertos, eles são transferências de tecido, mas são tecidos frouxos, tecidos que eles volumizam, mas eles não têm um comportamento de implante. Eles são bem-vindos porque eles vêm com eles, né, com fatores de crescimento, eles podem ajudar na qualidade de pele, no skin quality, né? Eu uso muito como refinamento, enfim, mas deixar muito claro que ele não substitui. E eles podem ser na glândula, podem ser no músculo. Hoje, né, isso está sendo muito explorado na plástica, em toda a face, outros segmentos do corpo. Mas assim, a mama é um recurso, mas ele não substitui implante. É importante deixar claro. Na reconstrução de mama também a gente fala muito demais, disso como né? Complementação, às vezes o segundo, terceiro Demais, tempo, né? Então, Adriana, coloquei o silicone já tem um tempo, tá? Não quero mais usar essa prótese. E aí? Posso tirar as próteses? Vou subir as mamas sem elas? Será que vai ficar legal? Fala um pouquinho pra gente. Bom, esse é um assunto que está muito em voga, é o chamado explante. Explante é o nome dado à retirada do implante e consequente montagem da mama, porque já que está com aquele implante há mais tempo, aquela mama já se adaptou ao volume do implante. Então, quando a gente retira, é como se a gente estivesse fazendo uma mamoplastia redutora, mas em vez de tirar um tecido mamário, a gente retira o tecido extra, o tecido que é o implante. Então, a gente vai retirar aquela prótese, fazer a montagem do parênquima e montar a pele, como a Tati bem falou. Mas aí vem aquela situação a mais desafiadora para a gente, que é como a Cíntia falou, quando a gente tem uma lâmina pequena de tecido mamário, só uma capinha. Quando a gente retira o implante, a gente fica com pouco tecido para trabalhar e para conseguir montar o cone mamário. A gente pode fazer, mas certamente aquela mama vai ficar mais achatadinha. Uma coisa que eu gosto sempre também de chamar a atenção para as pacientes, que a gente sempre fala, que a paciente que tem um implante às vezes estranha muito, que quem tem implante, quando a gente deita, a gente continua ainda com o volume, porque aquele tecido, ele é, como a Tati falou, ele é montado numa cápsula, num invólucro, então ele não amassa.
E quando a gente não tem implante, a mama que não tem implante, quando a gente deita, a mama deita. Então, quando a gente retira, faz o explante, quando você deitar, a mama fica mais reta. E quando você ficar em pé, muitas vezes faz a projeção bonitinha do cone mamário mais natural. Eu acho que tem que alinhar bem com a paciente, né? Para ela entender o que é ficar sem aquele volume, já são tantos anos, né? E se é realmente isso que ela está imaginando. Tem que se alinhar bem. O natural é as pessoas deitarem a mama e espalhar. Isso é o natural, né? Como a Adriana bem falou, a mama Mas tem também que lembrar deita. de falar, né, Mas gente? exatamente. Chamar atenção. É o né? alinhamento de expectativa, é o que manda. E é importante a gente falar que todas as mulheres que não têm prótese têm esse comportamento. Esse comportamento, porque às vezes a pessoa acha que é ela tá com a mama flácida. Não, é porque todas as mulheres que não têm implante, realmente a mama, ela esparrama quando a gente deita. Então, agora nós temos uma situação, por falar em desafio, vamos falar, gente, que todo mundo fica aflito das cicatrizes, né? Então, nós temos, assim, estamos operando a mama às vezes nunca foi operada, então nós vamos falar qual o tamanho da cicatriz, Cíntia? Como é que a gente fala? Qual o tamanho que vai ficar a cicatriz na minha mama? Geralmente a cicatriz da mastopexia, ela acaba sendo um pouco menor do que a cicatriz da mamoplastia redutora. Por quê? Porque a cicatriz é diretamente proporcional ao tamanho da mama. Então, se é uma mama que vai apenas ser levantada, significa que essa mama não é grande. Então, se a mama não é tão grande, a cicatriz também não. Mas, naturalmente, diretamente proporcional. Isso não tem dúvida. Então, se a mama é maior, a cicatriz vai ser maior. Se a mama é menor, a cicatriz vai ser pequena. Então, Tati, segue daí e fala como ficarão esses tipos de cicatriz. Sabendo que a cicatriz da mama está dentro da mama, está dentro do sutiã, está dentro do biquíni, mas existem formas diferentes. Explica pra gente. Como a Cíntia falou, né? A gente tem o tamanho da cicatriz proporcional ao excedente cutâneo. Então, o planejamento da cicatriz vão ser norteados, né, por esse contexto. A gente tem a cicatriz em T, que a cicatriz é um T invertido, né? A gente pode ter uma cicatriz que a gente chama de I, que ela é periareolar e somente é vertical. A gente pode ter uma cicatriz periareolar e a gente pode ter a cicatriz em L, né? Quando você tem mais um componente lateral. Então, esses são os tipos, modelos de cicatriz, né? Agora, o tamanho delas em posição horizontal, né? Eles é que vão variar. Cíntia, assim como a Tati explicou dos formatos das cicatrizes, muita gente às vezes quer saber se essa cicatriz poderia ficar só ao redor da areola. Olha, geralmente na mastopexia sem prótese, não. Na mastopexia com prótese, que a gente aumenta o volume, isso nós vamos conversar no próximo programa, às vezes se estica a pele de uma maneira suficiente que a gente consegue retirar o excedente só pela areola. Mas na mastopexia sem prótese, eu particularmente não acho que fica bacana você fazer uma cicatriz só periareolar. O que vocês acham? Acho que a gente não consegue montar a mama. Tem a variável do achatamento do cone mamário. Não fica aquele cone bonitinho. Você força muito a sutura, então ele perde aquele formato. Ele fica um formato. Porque você vai fazer toda a compensação só na areola. Só na região central. Então, na região central, você tem muita chance de deformar essa areola e achatar pela... Pois é, então realmente pelos vetores de força. Mastopexia sem prótese realmente é em volta da areola, vertical e uma horizontal. E a compensação embaixo, a horizontal embaixo, que é a compensação, ela vai ser L, que é lateralizada, ou que é equilibrada no centro, o T, e esse tamanho vai depender do tanto de pele que tirou. Então, Adriana, olha só, posso diminuir a areola ao mesmo tempo? Porque às vezes você fala assim, não, eu não gosto da minha mama porque a areola está ocupando ela toda, né? É uma sensação da mama caidinha. Então, você pode reduzir a areola, mas também pode reduzir o mamilo. Sabe quando o mamilo é grande? Que é o centro da areola. Hipertrofia de mamilo. Mamilo é por onde sai o leitinho. Então, é claro, a areola, como você já falou no outro programa, a gente tem o areolótomo, a gente marca a areola. Então, normalmente, a gente equilibra a areola, ou pelo menos a gente tenta equilibrar a areola com o tamanho da mama que vai ficar, para ficar mais harmônico. Com relação ao mamilo, sim, a gente pode reduzir o mamilo, eu reduzo ao mesmo tempo, a não ser de pacientes que não tenham filhos, que desejam ter engravidar. Eu tenho sempre um medo da cicatriz no mamilo alterar a saída do leite. Então, nesses casos, né? Mas que são raros, porque normalmente a paciente que não amamentou, normalmente não tem um mamilo tão hipertrófico, mas sim, dá para fazer, sim.
Não, legal. Tati, como vou saber se as minhas cicatrizes ficarão discretas? Cicatrizes são imprevisíveis e são melindrosas, né? Isso aí a gente tem que conversar bem com o paciente. Mas a gente já faz uma avaliação, se a paciente tem alguma cicatriz prévia que a gente possa nos Avaliar, referenciarmos, né? A gente avalia um histórico de queloide, a gente avalia a etnia do paciente, se o paciente mais moreno, se o paciente mais fototipo mais baixo, né? Aí a gente tem uma ideia ou um julgamento, né? E além disso, no pós-operatório, a gente tem uma série também de medidas que a gente faz para minimizar e para deixar essas cicatrizes o mais estéticas possíveis, tendo sempre a consciência que elas vão ser aparentes e elas são definitivas, mas que elas fiquem nesse pós mais delicado. E dentro da área da mama, como a gente já falou, dentro do sutiã, dentro do biquíni, o que importa é que a gente está transformando a mama, então a gente tem que sempre pisar nessa tecla, né? Que é o famoso desafio da cirurgia plástica, deixa cicatriz. Outra variável também que eu levo muito para as minhas cirurgias é o posicionamento. O posicionamento, às vezes elas são cicatrizes delicadas, que já têm um comportamento, já elas são de boa qualidade, mas às vezes elas são inestéticas no posicionamento. Então, posicionamento da areola, posicionamento da cicatriz horizontal, né? Isso eu acho que conta muito. E tem também a questão da areola, como a Cíntia já sempre falou, a areola centro da tensão da mama, né? Essas cicatrizes em volta da areola, Adriana, estão irregulares. Como resolver? Essa irregularidade na cicatriz da areola é uma coisa relativamente comum. A gente termina a cirurgia, normalmente as areolas estão bem redondinhas. Pela atuação das forças, a acomodação da mama é uma região que sofre mais tração e ela pode ficar irregular. A gente tem vários tipos de correções que a gente pode fazer, desde a correção cirúrgica para casos mais dramáticos, que é tirar e fazer de novo, até coisas mais sutis, como a micropigmentação, que na verdade é uma tatuagem especial que faz da cor da areola só acertando aquele contorno. Pode até simetrizar. Pode, Né? você pode bom, ajeitar. Fica um aspecto agradável. Atualmente a gente tem profissionais que são muito gabaritados e especializados nisso. Detalhistas, né? Cíntia, em termos da anestesia, qual o tipo de anestesia para essa cirurgia? Olha, para cirurgia de mama, a gente pode usar anestesia geral, anestesia peridural e anestesia de bloqueio intercostal, que aí é uma sedação com uma anestesia local. As três são possíveis de serem feitas. Aí vai de acordo com a indicação do anestesista, com a preferência do anestesista e do cirurgião junto, que a gente sempre tem aquela conversa antes com o anestesista a respeito do que ele acha melhor para o paciente e a gente também. Respeitar, né, a questão da equipe. Bom, a gente falou muito disso tudo, mas as mamas têm algumas formas diferentes, como mama tuberosa, Tati. Explica pra gente o que é mama tuberosa. Eu acho que a partir daí falar também um pouquinho das possibilidades de diferenças de tamanhos, as assimetrias. Tem gente que já tem, né, aquela mama bem diferente uma da outra. Mamas tuberosas, a critério, são mamas de um caráter tubular, elas têm um estreitamento de base, elas têm o sulco, que é a dobra que a gente tem, ela tem um sulco mais altinho, né? Elas frequentemente são assimétricas, às vezes a gente tem grau maior de um lado, grau menor de outro lado, né? Elas têm a areola grande e uma herniação do tecido mamário, geralmente é muito glandular, né? Então a gente tem uma herniação. A correção sempre é cirúrgica, né? Podendo ser com auxílio de próteses ou não, né? Mas frequentemente a gente tenta minimizar, por exemplo, os caracteres assimétricos e essas características de estreitamento de base, areola grande. Então, é uma cirurgia de reparo, frequentemente. Exatamente, desafios da Essa é uma desafiadora. É uma das cirurgias mais desafiadoras de mama que existe, é a mama tuberosa. Também, né? Concordo mesmo. E outra coisa, sabe, Helena, que eu acho que a gente tem que sempre reafirmar, as assimetrias são extremamente comuns. São, muito. Nas mamas, sabe? Na verdade, no ser humano como um todo, né? A gente não é idêntico, A gente não é idêntico. Então, as assimetrias realmente elas são muito frequentes. O que é importante na consulta é a gente demonstrar isso para o paciente. É muito frequente o paciente não ter noção daquela diferencinha de uma mama com a outra, né? Mas é importante mostrar, fazer o exame na frente do espelho e mostrar isso para ele. Tudo que a gente puder corrigir será feito. Documentar previamente como um diagnóstico de assimetria, né? E sabendo que mesmo a gente
fazendo o diagnóstico da Não simetria, pode não corrigir. a gente pode não corrigir. Na verdade, assim, o mais comum é no pós-operatório, a gente tem uma pequena diferença entre as duas. A gente não consegue fazer exatamente igual, gente, não tem Que jeito. mantém a harmonia. Simetria é uma palavra muito forte. Exatamente, né? boa, Harmonia gostei. é uma palavra Gostei, adequada. é mais adequada. Gostei dessa. E outra coisa, Adriana, você gosta que a paciente durma no hospital ou esse tipo de cirurgia precisa dormir no hospital? Bom, a mastopexia é uma cirurgia que a gente, teoricamente, mexeu menos na mama. Então, normalmente não dorme. Casos, por exemplo, que a cirurgia tenha começado mais tarde, uma cirurgia à tarde, que terminou mais tarde, a paciente pode precisar. Ou, se ela não recuperou muito bem da sedação, ainda está um pouquinho grogue, pode precisar dormir. Então, na verdade, é o seguinte, o pernoite no hospital, passar a noite no hospital, para mim, é exceção nesses casos. Cíntia, você acha que essa cirurgia ela é dolorosa? Ah, não é não. Você sabe que uma das cirurgias menos dolorosas da cirurgia plástica é a mastopexia, né? Como a Adriana mencionou muito bem, ela mexe um pouco menos na mama do que todas as outras e é uma dor, assim, fraquinha. Geralmente as pacientes resolvem bem com uma dipirona. Analgésico Então, simples. é analgésico simples. Então, não é mesmo uma cirurgia dolorida. Tati, tem idade mínima ou idade máxima para a gente realizar essa mastopexia? A mastopexia, ela pode ser realizada até 2 anos após a menarca, a primeira menstruação. Então, a partir de quando você, diferentemente da mamoplastia redutora, que a gente já até abordou isso, né? Onde a gente tem problemas funcionais, no caso, a gente espera um pouquinho mais. Quando já é uma hipertrofia virginal, aí a gente pode abordar antes. Mas aí a gente, 2 anos após a menarca, eu acho razoável. Em termos de idade máxima, eu lembro da paciente que aos 70 anos fez essa correção da mama caidinha e flácida e falou, não, nem na adolescência eu tive uma mama assim. Então, essa questão da idade, eu acho que tendo uma clínica boa, né, saúde, também não tem esse limite. E é tão bom ouvir isso, né, com 70 anos. Que tem a mama mais bonitinha do que quando era jovem. É importante a gente falar que porque em relação a essa questão da idade inferior, quando a gente conversou sobre hipertrofia mamária, a redução da mama, a gente abordou alguns casos que a gente realmente tem que operar a menina quando ela ainda é muito novinha, né? Às vezes a menina está recém-menstruada. Você falou que até o pediatra que indicou. Pediatra indica, por quê? Porque a mama está atrapalhando essa menina, né? A mama está pesada, são os casos de gigantomastia que a gente mencionou no outro programa. Mas na mastopexia, não, a gente tem que esperar mesmo, né? Um pouco, São né, casos Tati? menos dramáticos, Sim. que o sutiã resolve, então a gente espera, tipo, a maturidade para evitar de operar e não mudar. Não tem tanto comprometimento funcional, né? A paciente, ela consegue viver a vida dela. Odri, e o peso tem influência nessa cirurgia? O peso sempre tem influência, principalmente a variação dele no pós-operatório. Se você está operando mais gordinha, porque o seu peso é esse e sua mama está feia, você pode operar. Mas se você emagrecer no pós, você vai perder a gordura da mama e sua mama vai recuperar aquela flacidez. Então, a variação do peso no pós é muito importante. É o famoso componente no tecido mamário da gordura, né? A gordura enche quando você está gordinho e ela dá um puxadinho quando você emagrece. E a pele não acompanha. E a pele, é isso aí. E a gente envelhece, né? Cíntia, eu posso amamentar depois dessa cirurgia? Normalmente sim. O que acontece? Isso é uma coisa que varia muito. A gente tem as 3 possibilidades. Pode amamentar normalmente, pode amamentar produzindo menos leite, ou seja, a criança vai mamar no peito, mas vai precisar complementar, e pode ser que não consiga de forma alguma. Essa é mais rara. No caso da mastopexia, essa é mais rara. Mas qualquer uma das 3 situações pode acontecer e não tem como a gente prever. A gente só vai saber depois. A gente só pensa que é uma mexida menor do que reduzir uma mama grande, ou seja, você nem está tirando glândula, né? E aí tem grande chance. Eu acredito também que a gente tem que falar nas possibilidades, mas nunca zerar. E se ficar grávida, Tati, perde a cirurgia das mamas? Perder é uma palavra muito forte, né? Mas assim, nunca perder. Mas atrapalha. Então, assim, mas atrapalha bem, assim, eu acho o resultado. Por quê? A amamentação, gestação, emagrecimento e envelhecimento são condições fisiológicas que evoluem com queda da mama. Então, aqui já está passando por 2 condições, né? Então, você tem já uma substituição do parênquima, que a gente deixa de ter
mais glândula, passa a ter um parênquima mais um recheio de mama mais frouxo, né? Então, assim, é lógico que a paciente que ela submete, ela não vai ter aquela mesma mama que ela tinha antes da cirurgia, mas sim, com um grau de deflação, com uma pitose, ela mais murchinha, isso aí não tem dúvida. E como fica a sensibilidade dos mamilos, Dri? Também é outro assunto, como a Cíntia falou. Nós temos as Vários opções, cenários. os vários cenários. Obviamente, se a gente, tudo que envolve corte, você cortou aquelas terminações nervosas pequenininhas que estão chegando ali, que muitas vezes, com o passar do tempo, elas vão recuperando numa velocidade bem lentinha, até 1 ano e meio, por aí. Então, muitas vezes a gente tem uma diminuição que recupera alguma parte, outras vezes a gente fica com aquela diminuição, até uma diminuição maior de sensibilidade, no caso de uma elevação muito grande, uma pitose maior, a mama, tudo que você mexe mais, você tem mais chance de ter Cada essa caso é coisa. um caso, Mas né? cada caso é um caso. Mas é um assunto importante imprevisível. falar. Você tem que saber que pode mudar. Então, no pré-operatório, você já tem que saber que você pode contar com isso, você está sujeito a isso, faz parte do Inclusive, a cenário gente já cirúrgico, falou, né, Helena, que a mama ela tem várias funções para a mulher, né? A primordial que é a amamentação, mas ela também ela pode fazer parte de um componente sexual, né? Então, se a paciente, eu acho que ela tem muita relação dessa sensação com a parte sexual, talvez seja melhor não operar. Concordo. Né? Porque a gente corre o risco mesmo de perder, diminuir essa sensibilidade. Por isso que eu acho que essa fala da sensibilidade é uma conversa muito séria. Porque ela é funcional. E alinhada, né? Ela é mas normalmente o que eu vejo, vou repetir o que eu falei da outra vez, é exatamente mesmo aquela mulher que tem mais sensibilidade mamária, que faz parte do componente sexual dela. Como a sexualidade feminina é muito psicológica, é muito Às diferente. Vezes o visual vai melhorar também, né? O visual melhorando, a segurança com o corpo melhorando, ela costuma compensar essa perda de sensibilidade. Mas isso é uma consciência corporal excelente. É uma coisa que a gente sabe, que a gente está namorando. Se você tem alguma região que você tem alguma vergonha, uma insegurança com aquela região, na hora isso passa pela sua cabeça e pode atrapalhar. É verdade. E quando você está se sentindo bem, você já vai mais feliz e a gente esquece. Isso é uma verdade. Verdadíssima, né? Não, legal demais. Vamos falar um pouquinho agora de cuidados, gente. Para operar, a gente tem alguns cuidados pré-operatórios, né? E aí eu gostaria de saber da Cíntia, se você, nessa avaliação, né? Como a gente já falou aqui das diferenças da mama, mostrar isso para o paciente, e além disso, os exames. Tem exame de imagem, você pede esses exames, mamografia, ultrassom, sempre, o que você acha? Peço em 99% dos casos, né? A gente sempre avalia a questão da idade, em alguns casos mais ultrassom, pacientes mais jovens ultrassom, pacientes mais maduras a mamografia, mas nas pacientes muito jovens, às vezes isso não se faz necessário. A gente tem que investigar a história familiar de câncer de mama, isso eu investigo em todas as pacientes, nós todos investigamos, nós todas preocupamos com essa questão do câncer de mama, né? Isso é uma coisa que a gente está sempre esclarecendo nas nossas redes sociais, mas se não há uma história positiva muito grande, uma história familiar muito grande, a paciente for, sim, muito jovem, nesses casos, Helena, eu não costumo pedir, não. Agora, fora isso, eu peço para 99% das pacientes. E todos os outros exames para operar, né? Claro. Aqui eu estou focando na mama, falei do exame de imagem. Quanto ao pós-operatório, as perguntas clássicas de pós, né? Operei e agora... Tati, posso praticar, voltar à atividade física, fazer meu esporte? Como que você... Igual eu já falei, né? Essa pergunta foi para mim também. Na questão de abdômen. Os meus ganhos, eles são muito certinhos, assim. 30 dias é a data limite para várias coisas. Então, a partir do 30, eu começo a fazer restrição. Até o 30º dia, tem que ter muito repouso para tudo, para as cicatrizes ficarem delicadas, repousadas, sem solicitação funcional.
né? Então, assim, aí a partir daí eu começo fazendo um ganho. Atividade física, só atividade de baixo impacto, atividade sem muita sobrecarga de esforço físico, né? Principalmente membros superiores. E o ganho é muito pontual. Eu costumo falar assim para minha paciente, o seu desconforto é seu limite, mesmo eu liberando. Então, assim, mesmo eu liberando, você se sente insegura? Não vai. Ótimo. Por quê? E aí vem a questão de levantar os braços, Dri. Eu acho que é importante falar isso. Você tem atividade física, tem a turma aí do esporte, e tem a questão de levantar o braço, que é um movimento corriqueiro, né? Eu libero para levantar o braço até a altura dos ombros já no primeiro dia, já no pós-operatório imediato. E aquela história que foi falada, não lembro qual de vocês falou, que eu achei bonitinho, quando você vai fazer algum esforço que você acha que você pode... você gruda o cotovelo, fica com o bracinho de Tiranossauro Rex, que aí achei tão bonitinho. Aí você consegue fazer várias coisas sem correr o risco de alongar mais do que devia a sua cicatriz. Mas a minha elevação de braço no pós-operatório imediato já é até aqui. Até aqui a gente não faz estiramento nenhum da cicatriz. E aí você libera para levantar totalmente? Total, 1 mês. 1 mês, legal. A Cíntia levantou uma questão muito importante da feminilidade, da sensibilidade da mama, né, na história sexual da mulher. Então, fala um pouquinho dessa liberação do sexo no pós-operatório. Eu acho que se a gente operou só a região da mama, a gente consegue retomar a vida sexual um pouco mais breve. A gente não precisa esperar 30 dias, desde que a paciente use o sutiã. Né? Ela pode ter, né? sem muita mexida, né? Com mais delicadeza, e usando sutiã, acho que com 20 dias, 21 dias a gente já consegue liberar. Legal. E esse uso do sutiã, Tati, quanto tempo que você estipula? Eu uso até o final 90 dias, mas com 30 dias rigorosamente, a partir de onde a gente pode fazer algum desmame. É lógico que eu sempre tenho um olhar muito individual para cada paciente. Então, assim, eu sei que paciente que eu sei que é mais quietinha, aí eu já vou sendo mais permissiva. Agora, paciente que eu sei que é mais agitada, continua fazendo atividade em casa com os meninos, então eu vou prolongando mais esses ganhos, assim. Esse é o meu dia. Mas até o 90 DPO, dia de cirurgia, aí eu vou ficando mais segura, soltando. Eu também acho importante essa observação. O bacana do pós-operatório, bem acompanhado e acompanhado de perto, é isso. É que você vai avaliando. Então, a gente fala aqui mais ou menos igual como mãe, é. Né? A mãe sabe o filho que tem. Aquela filha... Cada um é de jeito. Isso eu acho muito bacana. Esse acompanhamento bem próximo. Individualizado. Permite essas variações. Isso é bem legal. Agora, uma coisa bem bacana que acontece, né, na vida de todo mundo, um pouquinho de mito e de verdade, né? Mito ou verdade? É verdade que o sutiã previne a queda da mama, Adriana? Não, na verdade, é mito. Se aquela mama for cair, ela cai independente do uso 24 horas, né, 24/7 do sutiã, não vai adiantar. Mas é claro que se você vai fazer um esporte de impacto, se você tiver com uma contenção maior da mama, o sutiã vai ajudar até conforto. Até conforto, mas você tem a atuação da gravidade, então aquele sutiã, ele pode sim ajudar, para você não ficar sem sutiã o tempo todo na sua vida, porque aí você vai sofrer mais a atuação dos fatores externos. A mama tá sofrendo, mas ele prevenir, você achar que você ficar com sutiã o tempo todo, sua mama não vai cair, eu considero mito. E aí tem aquela velha pergunta, tem que dormir de sutiã para sempre? Porque se eu tirar o sutiã, né, outro mito ou verdade, se eu tirar o sutiã para dormir, também ele vai cair? Não, né? Não, porque dormindo não tem gravidade, você está deitada. Dormir sem sutiã. Não tem o peso da gravidade. Eu acho que esse dormir com sutiã é muito individual, o jeito da pessoa, a confiança, né? E às vezes ela opera. Na verdade, é um hábito, né? Tem gente que tem um hábito de dormir com sutiã, né? É um hábito. Agora, exatamente. necessário não é, né? Nós estamos aqui falando em relação à queda, não previne a queda. Após a cirurgia de mastopexia sem prótese, né? Que é o nosso ênfase aqui hoje. As minhas mamas estão durinhas, vão ficar assim para sempre, Tati? Não.
Geralmente, no pós-operatório imediato, que é aquele que até o 30º dia, a gente tem edema, a gente tem fluidos cirúrgicos, tem restinho de linfa, restinho de sangue, restinho de anestésico, se tem um componente de local. Então, assim, ela tem um edema de todo aquele manejo de tecido, todo um inchaço do manejo de tecidos. Então, elas estão mais plenas, mais, né, cheinhas, ao passo de que vai evoluindo e ela vai assintando. Então, elas sofrem. Nossa, estava muito inchada. Depois, eu gostei assim. Não, assim não vai ficar para sempre. A gente tem que ser verdadeira. Claro. Entendeu? Então, assim, aí ela vai tomando forma, mas uma forma mais pro natural. Não aquela plenitude que sai do bloco. A báscula, né? A gente comentou A própria isso. acomodação dos tecidos, né? Mas então, assim, a mama natural, ela não é tem o vascular, colo redondo. Ela não tem. Essa mama de colo redondo, o colo em coração aqui, isso é fruto do silicone, Sim. do implante. E Então, do sutiã, né? As pessoas falam, mas eu quero... é sutiã, não tem como, né? O sutiã porque junta mais as mamas, a mama projeta mais a mama superior. a mama né? fisiológica, ela tem o cóline mais reto e aqui ela faz faz uma a barriguinha. barriguinha. A gente tem 55% de volume aqui e 45% aqui, considerando que a areola está numa posição tópica, né? Fisiológica, né? Metade do braço. Então, Adriana, complementa isso aí pra gente. Então, a gente operou, o pós-imediato é o redondinho, tá altinho, tá bacana, tá inchado. Aí você tem a evolução dessa operação, né? Como é que você explica isso para o paciente a longo prazo? a longo prazo, a sua mama vai envelhecer também. Você também. Mesmo operada. Mesmo operada. Aí a gente começa a sofrer o processo da substituição gordurosa. Então, a mama que tem o parênquima, quando ela é mais jovem, ela tem parênquima e gordura. Com o passar do tempo, a alteração hormonal natural da mulher, a gente vai perdendo o parênquima, que vai sendo substituído por gordura. Por isso que chama substituição gordurosa. A gordura é mais molinha do que o parênquima, do que a glândula. Então, a mama fica mais molinha também. Outro componente é que a gente envelhece a pele do corpo inteiro. A sua pele da mama também vai envelhecer. Vai ter menos componente elástico, menos elasticidade, vai conter pior o volume da mama. Então, a gente vai envelhecer, a mama também vai envelhecer. E está sofrendo, ele é pendente, está sofrendo a gravidade. É um órgão externo que Uhum. não tem componente duro, porque em termos de tecido do corpo humano, a gente chama isso de tecidos moles. É tudo aquilo que não é osso, que não é cartilagem. Tecidos moles, tecidos Partes frouxos, moles. partes moles. Então, a mama sofre mais atuação dos componentes externos e do envelhecimento. Então, como a gente está dando ênfase aqui hoje nessa cirurgia da mama sem prótese, a Cíntia vai falar para a gente agora, a mama sem prótese ela é mais mole? É mais mole? Ah, gente, eu não vou falar mole, vou falar macia. Sim, a mama sem prótese é macia, é mais macia. Por quê? Porque a única coisa que tem ali dentro do recheio é o próprio tecido mamário, que não é um tecido firme, né? O tecido pode ser um pouquinho mais glandular nas meninas mais jovens e por isso ele é um pouquinho mais firme, mas nunca uma consistência de prótese silicone, né? Que já é uma consistência bem mais cheia, bem mais rígida, né? Então, a mama natural, sim, ela é mais macia. Tá, legal. Gente, vamos às 3 agora raciocinar juntos, porque esse assunto a gente já chamou ele aqui, mas vamos frisar. É possível as minhas mamas ficarem idênticas? Eu acho que alinhar a expectativa, né? As mamas são diferentes, nós somos metade e ninguém é idêntico. Então, eu acho que gostaria que cada uma frisasse para a gente concluir o assunto mamoplastia. São duas? Exatamente, tudo que é dois tem diferença. Se vocês olharem com muita tranquilidade no espelho, muito provavelmente vocês vão notar que uma sobrancelha é um pouquinho mais alta que a outra, que um olho é menor que o outro. Isso acontece em 100% dos seres humanos. E isso também acontece com a mama, né? E existem assimetrias enormes. Existem mamas enormes de um lado e minúsculas de outro. Existem síndromes que cursam com uma diferença acentuada do tamanho. Congênito, Nasceu assim. Agora, o normal é haver sim uma assimetria, né? Isso é normal acontecer. E é aquilo que a gente fala, se nem Deus faz tudo simétrico, que dirá o cirurgião plástico? A gente tenta, a gente sempre tenta. Mas a gente não pode combinar de entregar duas mamas idênticas, porque
naturalmente elas já não são. E também o comportamento, eu acho, Sim. né, no pós-operatório. E outra coisa, pela acomodação dos tecidos, por mais que na mesa, né? Eu sou a louca da régua. Então, assim, meço tudo, meço tudo bonitinho, sai tudo igualzinho. Ok, tô entregando assim, tentando corrigir as eventuais assimetrias. Fiz aquele trabalho. Na acomodação dos tecidos, quando vai assentando, então principalmente se ela já tem, às vezes, a natureza é maravilhosa, né? Então assim, você coloca assim, aí no pós vai, né? Vai ficando uma coisa discreta, delicada, mas isso acontece, isso tem que ser pontuado, né? Eu tenho impressão nesses casos, claro que isso não é uma coisa cientificamente comprovada, é uma impressão que eu tenho. Aquele lado que é mais lateralizado, que é mais caído, ele vai acomodando, tendo a tendência de cair um pouco mais a memória que ele tinha, uma coisa engraçada. Mas não tem, é engraçado tem a de ver. sensação também. A simetria, só lembrando aqui uma coisa que eu acho legal, que vocês obviamente sabem, mas quem está lá do lado talvez não saiba, quando forma o embrião da gente, quando a gente está lá na barriga da mãe sendo formado, faz uma placa que ela fecha e faz um cone. Esse cone, ele emenda aqui no meio. Então, tudo da gente, um lado é formado de um lado, o outro do outro. Eles não são formados juntos e formam o olho. Vem um olho de um lado, onde vai ser o olho? Onde vai ser o olho? E fecha no meio. Por isso é que a gente tem a metade... Que linda essa observação, o Hospital da Baleia Pura. O Hospital da Baleia Pura. Não é? Adorei. Então, gente, falando em voltar para as atividades, né, esporte, toda a rotina da paciente, mas as mulheres têm uma rotina de fazer exames de rotina preventivo, que é mamografia e ultrassom. Quando que vocês orientam, pós a cirurgia da mama, que ela pode retornar? Olha, se for necessário, ultrassom a qualquer momento. Agora, a mamografia eu peço para esperar 1 ano. Então, qual que é a jogadinha que eu faço aí? Peço para fazer uma mamografia bem próxima da data da cirurgia, para que a paciente possa passar 1 ano e alguns mesinhos logo depois, porque a mamografia aperta, a gente sabe que é um desconforto. E a mama recém-operada, ela realmente é mais sensível. Então, eu peço a mamografia depois de 1 ano e pouco. E eu quero pontuar aqui que é normal nessa mamografia de pós-operatório de mamoplastia, independente da época, aparecerem nódulos cicatriciais dentro da mama. Muitas vezes as pacientes ficam apavoradas, porque são muitos, afinal de contas, quantos pontos, né, gente, que a gente dá dentro de uma mama para montar uma mama. Então, isso às vezes aparece na mamografia como nódulo. E na grande maioria das vezes, esses nódulos são nódulos cicatriciais dentro da mama. É bom acalmar a paciente. Não precisa ficar tão desesperada. Tá. Lembrando que o ultrassom a gente pode pedir em qualquer momento, mesmo porque a gente pode ter algumas evoluções do pós-operatório, tipo assim, hematomas, pequenos hematomas, algum aumento de volume que a gente não está esperando, então pode ter algumas coleções líquidas, então eles nos ajudam bem, né? Já a mamografia eu também faço com 1 ano e essa observação que a Cíntia falou é muito pontual, porque a gente vai ter toda uma mudança de arquitetura mamária, né? Mas eu também faço isso bem recente, né? Tipo assim, vai operar esse mês passado que faz, né? Mamografia. Mas é 1 ano para mim. É o periodicidade que já faz. Também espero 1 ano para mamografia. E como a Cíntia falou, a gente tem nessa mamografia e muitas vezes para o resto da vida alterações que são cicatriciais. Os mamografistas, radiologistas sabem muitas vezes diferenciar isso. Mas existem outras situações também que já aconteceram e às vezes acontecem quando faz um nódulo mesmo, um granuloma ao redor daquele ponto interno. E algumas vezes esse granuloma pode ser até palpável. E algumas vezes a gente espera ele regredir, que muitas vezes ele regride. Some, né? E se não regredir, se ele for palpável, estiver incomodando, dá para ser retirado. Exatamente. Gente, vamos então para o nosso quadro bacana, que é o corte e sutura. Perguntas rápidas, né? Respostas rápidas. Então vamos lá, cada uma. Cicatriz, T ou L? Cíntia? T, sempre. T e E, mas eu faço mais. T. Se precisa de componente horizontal, T. Ok. Cola ou ponte? A ponto, sempre. Ponto. Ponta e cola. Ok.
Bom, nesse caso da mastopexia, sugere implante? Eu sugiro de acordo com a necessidade, né? Sugiro se a paciente quer aumentar, se a paciente realmente não tem tecido parênquima para eu montar. Mas eu não sugiro para 100% não. Você, Tati? Se a paciente ela quer um aumento de volume mamário, ela quer colo e eu vejo alguma sexualidade na paciente, às vezes mais na conversa eu já sugiro de cara, mas frequentemente, eu quero mais natural, você quer aí, eu já me contento com a mastopexia e vai ficar lindo. Sempre. É mais ou menos por aí. A análise da paciente, muito disso. A leitura, né? A leitura do tipo da paciente, mas a sugestão parte, vamos dizer, mais dela do que de mim. Sim. Tá. Quanto aos exames de imagem, né, pré-operatório, sempre depende da idade, como que você... Como eu já falei, sempre é uma palavra muito forte em medicina. E nunca também. Sempre e nunca não funciona em medicina. Na grande maioria das vezes, né? Mas existem casos que não precisa mesmo. Tati? Eu não tenho muita preocupação em ser redundante, sabe? Então, com relação à propedêutica, eu procuro ser o mais completo possível, assim. É uma questão minha. De fato, às vezes a gente não tem nenhuma mama, você sempre pede exame. Então, eu sempre peço tudo. Exame de imagem. Eu também vou pela Cíntia, dependendo da idade, assim, paciente muito novinha. Exame de imagem, mamografia e ultrassom. Sim. Né? Tá. O banho imediato, como é que vocês conduzem? Olha, até o terceiro, quarto dia eu não libero para molhar a mama. Aí, nessa ocasião, eu troco pro curativo impermeável, aí tudo bem, porque a água não alcança a cicatriz. Eu faço o meu primeiro retorno geralmente no terceiro e no quarto dia. No quarto dia a gente já tem a ferida epitelizada. Então eu não uso nenhum tipo de coisa, já libero para banho de chuveiro. O que eu tenho preocupação? Banho sempre eu faço com um sabonete especial, um banho assentado sob orientação e, por exemplo, cabelo, eu não gosto, né? Então tudo mais delicado mesmo. Mas eu já libero, molha tudo. Desde o primeiro dia? Do primeiro troca de curativo. 3, 4 dias. Então acho que eu sou a mais. Eu uso curativo impermeável nos primeiros dias, também não coloco como a Cíntia. Terceiro, quarto dia, eu uso curativo impermeável, mas se tiver uma dobrinha, a água pode entrar. Então, mesmo com o curativo impermeável, manda a paciente proteger pelo conforto de não ter que trocar o curativo caso molhe. Então, vou falar minha preferência também, que até agora eu tô caladinha. Eu também gosto do curativo seco, né? Existe essa questão do curativo impermeável, que eu tá aqui na próxima pra gente pontuar, mas eu gosto também desse curativo seco e, né, às vezes, no primeiro retorno, dependendo de como está, eu faço o curativo para o banho. Aí entra esse curativo impermeável, Cíntia falou que usa, a Tati não usa e a Adriana usa, tá? E eu uso também, mas com esse contexto do seco e vou progredindo, né? Faz drenagem na mama, Cíntia? Não, mastopexia não. Fala. Eu faço drenagem em quase tudo. Então eu acho que hoje eu não fazia não, mas eu acho que hoje a vida é tão rápida, né? Então todo mundo quer sarar rápido e geralmente eu faço muita lipinha de contorno mamário e aí eu faço quase toda cirurgia. Eu também não faço, não. Entendo que até o conforto de você liberar as coisas, mas só mastopexia não eu passei. Eu não faço. Eu avalio também o paciente, essas associações. Eu acho que tem pacientes que merecem um conforto a mais. Aí eu indico, mas deixa essa liberdade, né? Colocar o sutiã no final da cirurgia, que se terminou a cirurgia, a gente faz curativo, todo mundo faz curativo. E eu quero saber, já coloca o sutiã, sim? Eu coloco. Você, tá? Sai do bloco. Sai do bloco com sutiã. Eu também. Em relação à anestesia, preferência do serviço de vocês? A minha é peridural. Você? A minha também, peridural. Também a preferência é peridural com sedação. O paciente Sedação. dorme o tempo todo. Dorme e não vê o que está importante acontecendo. porque mulher, geralmente. acordada. Não, mulher Lembra já da tomou cesárea. peridural por causa da cesariana, às vezes até o parto Acordada. também. Acordada e dói, né, gente? Vamos combinar que é horroroso tomar anestesia peridural acordada na plástica, isso não acontece. Dá sedação antes Você de nem você... vê, Você nem vê que tá do bloqueio. Faz o bloqueio, a peridural, com o paciente deitado. Dormindo. Eu tenho uma experiência grande com bloqueio intercostal, mas também o paciente já dormiu e aí a gente faz o bloqueio na área da mama. É uma conduta que eu aprendi. A lipoaspiração na axila.
Toda Você vez sabe. que precisa, né? Isso aí faz parte do resultado final. Do contorno. Né? Tem paciente que é magrinho, não precisa, É. né? Mas a paciente que tem um pouquinho de gordura lateral tem que E às fazer. vezes essa gordurinha aqui pré-axilar. Ah, é. é. Ih, Ah, papinho. não, Esse terrível. Não, papinho. às vezes a cirurgia Tá. fica maravilhosa, então fica só. Aí você vai lá. Isso faz parte, né, refinamento. do refinamento, do cuidado. E Isso é faz nosso toda a diferença. acabamento, né, Adri? É, É nosso acabamento. acabamento. Chegamos ao final deste episódio. É sempre gratificante trazer informações éticas e seguras para vocês. Somos cirurgiãs plásticas titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Gostou? Então aguardem! Estamos preparando discussões cada vez mais interessantes. Já se inscreva no nosso canal Plástica com Cirurgiãs, nos siga no Instagram e ative o sininho. Curta e compartilhe com quem você acha que vai gostar também. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que iremos responder. Agora é com você, Tati, a nossa próxima anfitriã. Conta pra gente como será o nosso próximo episódio. Pois é, nós estamos aguardando todos vocês no próximo episódio que a gente vai dar seguimento a esse tema que a gente adora conversar sobre ele, né? Então o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre implante de silicone, mastopexia com prótese, embaixo do músculo, embaixo da glândula, então tem muita coisa pra gente conversar. Vem com a gente. Agradeço a audiência e a participação de todos. Você também pode participar. Venha fazer esse programa com a gente, enviando suas perguntas pelo Insta sobre o próximo tema. Nos vemos no próximo programa. Tchau. Beijo,